Sejam bem-vindos ao canal de resolução de questões de matemática. Vamos agora resolver a questão 9 da nossa lista. A questão 9 diz o seguinte: o governo de uma cidade está preocupado com a possível epidemia de uma doença infecto-contagiosa causada por bactéria. Para decidir que medidas tomar, deve calcular a velocidade de reprodução das bactérias. Em experiências laboratoriais de uma cultura bacteriana, inicialmente com 40.000 unidades, ou seja, o enunciado deixou claro que há 40.000 unidades. Obteve-se a fórmula para a população. Então, nós temos aqui uma fórmula, P de T, P referente à população de bactérias, igual a 40 vezes 2 elevado a 3T. Em que T, a variável T é o tempo, que é dada em hora, e P de T, a população, que é dada em milhares de bactérias. Em relação à quantidade inicial de bactérias, após 20 minutos, a população será de quanto? Ou seja, ele quer saber, após 20 minutos, quanto será a população de bactérias quando comparada com a quantidade inicial. Então, para a resolução desse problema, primeiramente nós devemos perceber o seguinte, que a quantidade inicial foi dada, 40.000 unidades, certo? Porém, caso não houvesse sido dado enunciado a quantidade inicial, nós poderíamos determinar da seguinte forma. Como nós temos aqui a nossa função de modelagem, P de T, igual 40 vezes 2 elevado a 3T. Caso a questão não tivesse afirmado que a quantidade inicial era 40.000, poderíamos ter encontrado da seguinte forma. Bastava trocar o tempo por zero. Quando eu troco o tempo por zero, aqui eu vou ter P de zero igual 40 vezes 2 elevado a 3 vezes o tempo. O nosso tempo aqui é zero, para o nosso caso. Daí, a gente conclui que P de zero, ou seja, a quantidade inicial no tempo zero, vai ser 40 vezes 2 elevado. Faço aqui este produto, 3 vezes 0, que vai dar 0. E, obviamente, 2 elevado a 0, nós sabemos que é 1. 1 vezes 40, obviamente, será 40. Então, quantidade inicial será 40.000, certo? Aí ele quer que eu compare após 20 minutos. Então, primeiro, nós devemos também perceber que o tempo é dado em horas. Então, para o nosso caso, o T, este 20 minutos aqui que nós temos, ou seja, após 20 minutos, qual a quantidade de bactérias? Tenho que converter 20 minutos em horas, então basta dividir 20 por 60, já que uma hora são 60 minutos. Aqui, ó, corto este zero do numerador com o do denominador, que é a mesma coisa que dividir numerador e denominador por 10. Daí eu faço o seguinte, perceba que ficou 2 sobre 6. Posso reduzir essa fração, divido o numerador agora por 2 e o denominador por 2. 2 por 2 dá 1, 6 por 2, obviamente, 3, ou seja, 1/3 de hora. Como já temos o tempo, basta agora substituirmos o t igual a 1/3 de hora na nossa fórmula, que no caso é esta aqui, ó, P de t igual a 40 vezes 2 elevado a 3t. Substituindo, eu vou ter P de T é o nosso tempo, que é 1/3, então P de 1/3, a população em 1/3 de hora, vai ser igual a 40 vezes 2 elevado a 3 vezes o T. Só que o T novamente é 1/3. Substituo aqui por 1/3, se perceber bem. O que é que eu faço agora? Vou ter que calcular aquele produto ali. Então, repete aqui 40 vezes, repete a base 2 e faça aqui o produto. Ó. Temos aqui um número inteiro, na verdade é um natural, vezes a fração 1/3. Então, basta multiplicar o 3 vezes o numerador. Então, 3 vezes 1 dá 3, dividido por 3 dá 1. Ou seja, aqui vai dar 1. Que poderíamos também ter pensado também da seguinte forma. Ou seja, como é um produto, eu posso cortar este 3 com este 3. Ficando, obviamente, a potência 1. Então, aqui nós temos o seguinte, que P de 1/3 vai ser justamente igual a 40 vezes 2 elevado a 1, obviamente é 2. E aqui a gente já consegue concluir, porque veja que a quantidade inicial não era 40.000, então a população em 1/3 de hora vai ser 40 vezes 2.
ou seja, este 40 aqui está relacionado com a quantidade inicial e está multiplicado por 2, ou seja, a quantidade duplicou. De onde a gente conclui que a alternativa correta é a alternativa D.